Cara, eu tava vendo o que eu tava pensando justamente semana passada, cara, na importância do inglês, porque eu tava assistindo o vocalista do Coldplay, o Chris, ele foi dar uma entrevista pras moças do Vênus Podcast, que é a Cris e a... Puta, agora, não lembro o nome da outra. Pega aí, Gabriel. Tô mal de nomes. Mas enfim, uma delas fala inglês super bem e conduziu mais a entrevista. E a outra não falava, cara. E daí tu vê que a pessoa que não fala inglês, cara, ela fica, tipo, quase que excluída, assim. Ficava até um clima um pouco estranho, assim, sabe? Dela não tá entendendo, às vezes tem que pegar a tradução um pouco, aquela carinha de... Perdida, né? Isso é muito foda, né, cara? O que tu acha disso, assim, tipo... O que tu pensa? Todo mundo é obrigado a falar inglês? Cara... A Yasmin, como é que eu vou esquecer? A Yasmin Assini e a Yasmin falava inglês super bem e a Cris tava meio... Não tem o que fazer. Na verdade, essa é a condição de aprendizagem, né? Então, ninguém é obrigado a saber inglês no Brasil. Vamos ser bem sinceros, ninguém é obrigado. Só que aí o que você falou, é obrigado a falar inglês. Não, ninguém é obrigado. Mas, aí a gente vive essa condição. Você quer ser quem nesse rolê? Você quer ser o cara que entrevista a pessoa do Coldplay ou a pessoa que fica com um cara de tacho do lado, entendeu? Tipo, o que ele falou, né? Então aí você tem que se colocar dentro da situação, né? Falar inglês, cara, abre um mundo completamente diferente pra você. Essa semana passada eu tava com um amigo americano lá e eu fiz uma live com ele pros meus alunos. Ele fala um português, ele aprendeu um português assim no dia a dia mesmo, ou seja, é um português útil. Não é um português perfeito, é um português útil. E eu vendo muito essa questão do inglês útil, sabe? Por quê? Porque todo mundo acredita que para falar inglês você tem que acertar tudo no inglês, senão as pessoas vão rir de ti. E eu pergunto, você acerta tudo no português? Não, né? Quantos erros nós cometemos? E eu até pensei em falar nós cometemos. Eu percebi. Para não falar a gente comete. Porque a gente comete, velho, digamos assim, é uma questão onde que nós adaptamos o português para que a gente não precise conjugar os verbos. Porque quando você fala a gente, é como se você passasse essa conjugação para uma terceira pessoa. Por exemplo, ele e ela. Ele converte, ela converte, né? A gente converte, mas nós convertemos. Quando a gente faz isso, acabei de fazer, que é natural, você simplifica. Ou seja... A minha abordagem perante o inglês é uma abordagem o mais simples, prático e útil possível. Porque no final das contas tu quer o quê? Que a pessoa fale. Falar, cara. Fala. Se você me seguir no Instagram, tu vai estar... Fala inglês, fala inglês, fala inglês, fala inglês, fala inglês. Por que falar? Por que falar? Não adianta eu dizer, eu acabar falando aqui, não, você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. Por que não? Entendeu? Eu sempre, já vim na outra vez, eu disse de você andar de bicicleta de rodinha, vai andando, vai pegando a manha e depois você vai acabando dominando isso, né? Mas depois eu até vou mostrar um gráfico aqui da curva de aprendizagem, né? Mas a questão é, o que eu acho dessa questão? A pessoa tem que saber inglês? Cara, ela não tem que saber. Só que se você quer viver num mundo onde o português seja toda a tua fonte de informação, top. Entendeu? Isso resolve tua vida? Tá bom, você não precisa de inglês. Agora, se você acredita que você vai expandir toda a tua consciência, todo o teu mundo, todo o teu ambiente porque você fala inglês, que vai. E aí que vem a questão, você não dobra o teu mundo quando você fala inglês. Você multiplica teu mundo. Muito mais. Porque se você aprender italiano, você dobra. Porque assim como o Brasil... né? O italiano é menor. É isso. Né? É local, assim, vamos dizer, não é global. Isso. Aí não tô falando mal de quem fala italiano, mas você tem que saber que se você for pro Japão, você não vai falar italiano, mas se você falar inglês, você vai se comunicar. E isso não é o que acontece no mundo. É o que é. Então, quando você aprende inglês, você multiplica suas possibilidades. E multiplicando tuas possibilidades hoje, quem tá assistindo, você aqui, ajudaria a resolver teus problemas de vida, sim ou não? Porra, tá maluco. Então essa é a questão. Eu vou te dar o maior exemplo, que foi o motivo que eu acredito pelo qual eu aprendi a falar inglês, que é simplesmente pelo fato de tu poder consumir conteúdo do mundo inteiro, vamos dizer assim. Isso. Tipo, eu acompanho o canal tem cara que é russo, o canal é em inglês. O cara é italiano, o canal é em inglês. O cara é da puta que pariu, o canal é em inglês. Virou a língua global, não tem como a gente negar isso. Muita gente diz, e a China, né, teacher? A gente vai ter que aprender mandarim. Não, eles estão aprendendo inglês.
É muito mais fácil eles aprenderem inglês do que o mundo inteiro aprender mandarim. É muito difícil falar mandarim. É curioso como parece que a cultura global caminha para uma unificação, né? Em todos os sentidos. Desde que a gente globalizou a parada, né? As coisas vão vão diminuindo, né? Existe toda uma perda cultural, que é um viés negativo dessa questão, que é o ônus, né? De você ter apenas um caminho, você perde várias diversificações. Isso é importante nós conservarmos, né? Mas dentro de uma questão de comunicação, direção e aceleração do desenvolvimento e tudo mais, com certeza você ter apenas um idioma é sua vantagem, né? Tu acha que ali no caso da entrevista que as meninas do Vênus fizeram, por exemplo, teria um treinamento específico que tu conseguiria aplicar, vamos dizer que rápido, pra Cris, por exemplo, que aqui que falava menos em inglês ali, tipo, ter uma performance boa, teria como, tipo, fazer, sei lá, cara, a gente vai fazer um treinamento de uma semana focado no que gira em torno dessa entrevista, assim, tu acha que teria... Pô, irmão, isso é muito variável, né? Mas vamos levar em consideração uma questão, é isso que você tá falando. Bom, eu tenho, como eu disse, essa semana vai sair um curso chamado Inglês Sobrevivência. São frases prontas para você utilizar no mercado. Por exemplo, how much do I pay? Quanto eu pago? Então você vai ter lá escrito how much do I pay e como você fala, entendeu? Bem simples, você lê ali, fala. Uhum. Aí a pessoa vai simplesmente ler e vai atingir o objetivo dela. Ela aprendeu inglês? Acho que não. Não. Ela tá... Não. Por isso ela virou um mímico, assim, né? Ela resolveu o problema dela pontualmente. Tá. Ela não aprendeu inglês. Esse curso é para salvar você num momento de desespero. Você aprende inglês com esse curso? Não. Você usa o inglês quando você precisa. Aprender, assim como você traz uma galera aqui, você sabe que é um processo de aprendizagem, né? Acho que dá até botar já, Gabriel. Tem esse gráfico? Tem o gráfico aqui. Vamos entrar já nessa vibe aí. Tá? Então, assim, aprender, cara, é outra história. Por quê? Porque... Deixa eu tirar um pouquinho. Depois eu vou de novo. Insider aqui. Isso. Aqui a gente tem aprendizagem e tem tempo, né? Uhum. São dois eixos aqui. E a curva de aprendizagem, ela segue essa linha tipo um S, assim, né? Olha só, então o tempo, quando a gente sai aqui do zero, a gente tem zero em inglês e começou agora. Você vai se arrastar por um certo tempo com pouquíssimo resultado. Tá entendendo? Pouquíssimo resultado. Depois disso, o que acontece? Você tem que ter um input muito grande de informação nesse momento. Então aqui você recebe e entrega no que dá. Ou seja, você está aprendendo sobre... vamos aprender na prática mesmo, né? Vamos aprender sobre geografia, certo? Você não sabe nada de geografia. Aí vem alguém te ensinar geografia e começa a te ensinar sobre latitude, longitude, placas tectônicas e tudo mais. Você vai recebendo aquilo. Aí ele diz assim, Fermento, faz uma apresentação sobre o continente europeu. Ótimo, beleza, relevo e tudo mais. Você capta aquilo, ou seja, você recebe, e depois você entrega. Uhum. Na tua primeira entrega a respeito de relevo do continente europeu, vai ser uma entrega super boa ou vai ser uma entrega mediana e tal? Mediana. Ou ruim até. Ou ruim até. Por quê? Porque é a primeira vez. Uhum. Aí você diz assim, vamos lá, vamos de novo. Estuda o mesmo assunto. Você entrega de novo. Você vai entregar melhor ou pior? Melhor. Tudo que você está aprendendo é nessa questão. Ou seja, você aprende e entrega. Depois eu vou falar de um outro problema que aconteceu no Brasil, né, no ensino do inglês. Essa parte da entrega foi completamente negligenciada, ou seja, não foi feita direito. Né? Então você vai aprendendo, então você pode ver que o gráfico ele segue quase o zero, ele segue a aprendizagem totalmente baixa aqui, aí ele começa a ter uma virada. O que eu busquei? Muitas pessoas buscam lá no outro lado, Lau, que é, digamos assim, a proficiência do inglês, entendeu? Fluência total, assim. Isso. O problema é, aquilo demora demais. O que eu tô buscando é isso aqui, ó, atingimento de platô. Isso aqui é muito mais rápido. Tem um cara chamado Geoff Kaufman, e ele é... eu acho que ele é psicólogo lá dos Estados Unidos, e ele estudou muito o Outliers, aquele livro dos 10.000 horas, né? Por quê? Porque muita gente começou a falar sobre o que é ser bom em alguma coisa, e acabou virando que o Outliers diz assim, você precisa ter 10.000 horas para você ser pica.
E é exatamente isso que as pessoas têm que entender. 10 mil horas é pra você ser Grandmaster. É pra você ser pica, é pra você ser expert, especialista naquilo. Só que acabou virando que 10 mil horas virou pra você saber alguma coisa, você precisa de 10 mil horas de treinamento. E isso meio que deu uma balada na galera. Virou meio que, tipo, é o pré-requisito. É tipo, o que dizem é assim, tipo, tu vira faixa preta. Sim. Mas o faixa preta é o cara que agora que ele sabe algo pra começar a aprender mais, isso. Sabe? Tipo, exatamente. Só que... Cara, e é tempo pra caralho, 10 mil horas. Pô. São mais ou menos 5 anos de trabalho de 8 horas por dia. Né? Então, assim... Cara, vamos falar agora... Tu falou em faixa, né? Eu fiz taekwondo por um tempo. Beleza. Faixa preta, digamos, é quando você atinge a primeira etapa mais crucial, onde que você aprende os movimentos e você atinge faixa preta. A partir de faixa preta, tem mais faixas de faixa preta, né? Que são os dans. Isso. Então, quando você atinge faixa preta, você aprendeu isso. Você só sabe dar um soco ou um chute quando você é faixa preta ou antes? Não, antes. Antes. É isso que eu busco. Então, o que eu tô dizendo, o que eu digo para a maioria dos meus alunos, para todos os meus alunos e para todo mundo que me segue também é, você não precisa ser faixa preta para falar inglês. Você pode falar já na faixa branca, já na faixa amarela, já na faixa azul, entendeu? Ou seja, você pode falar aqui, ó. Só que aí você fala do jeito que você consegue. Aí aqui na faixa branca você já entrega um pouco mais. Aqui na faixa amarela você já entrega um pouco mais. Olha isso, velho. Se você tá aqui, você já tá falando inglês. E cara, tem gente que tá ali e não fala porque não tem coragem. Tem isso também, né? Tem. Eu conheço gente, tipo... Cara, minha madrasta é muito assim. Ela sabe, ela já fez inglês, tal. Mas ela não fala, cara. Ela fica ali. E daí o meu pai já é o outro, que é o cara que tá ali embaixo, mas ele fala. Ele fala e se vira, tá ligado? Fazejamento. Hoje a gente tava até conversando, eu, né, o meu sócio e mais um outro, sobre... Quem faz sai na frente, velho. Quem faz sai na frente. Às vezes tu pega uma galera bem mais inteligente que você, ou qualquer coisa assim, e não faz. Se enrola. Procrastina, tem medo, ou tem um perfil mais low profile mesmo, que não se coloca tanto na situação, tá entendendo? Então tudo isso interfere. Agora, eu vou fazer uma pergunta, né? Quem, a mulher que você falou? Quem é a minha madrasta. Tua madrasta, beleza. Ela fala ou ela estudou por muito tempo? Ela estudou por muito tempo. São duas coisas bem diferentes. Por quê? Porque você pode ser um especialista em geografia e nunca ter mexido na terra. Tá entendendo? Sim. Você ser um especialista em solo teórico, mas você nunca foi lá... Um especialista em luta, por exemplo. Deve ser o pior caso. Sim. Tu ser um teórico em luta, tu entra num ringue e tu morre, pô. Vamos falar de comentarista de futebol. Um comentarista de futebol, ou ele foi bom, né? Ou ele só é um comentarista de futebol, mas ele não faz o que ele tá dizendo. Ah, vai lá e faz. Eu já fiz. Tá, velho. Vai ficar vivendo do passado? Tá bom, então vira comentarista. Entendeu? Então o que eu tô falando é o seguinte. Fazer é diferente de ter de achar que sabe fazer. Entendeu? Porque a teoria do inglês, é aí que a gente entra já. Tá indo muito legal, porque no final era isso que eu ia falar. O inglês do Brasil foi teórico durante 30 anos. Mas hoje em dia ele não é teórico mais, tu acha? Ainda é. Só que hoje a internet, professores que nem eu, tem se colocado, né, numa vertente diferente, cara. Entendeu? Numa vertente prática, numa vertente onde que diz, cara, gramática não precisa, velho. Não precisa. Nem os americanos sabem a gramática deles direito, né? Não, a questão é simples, Fermento. Antes de aprender gramática do português, você falava português? Com certeza. Sim. Ah, mas então eu tenho que aprender igual uma criança? Não, você já é um adulto. Você pode aprender igual um adulto a falar, mas sem gramática. E tem um monte... Cara, eu acho que a maioria das pessoas fala português e não sabe a gramática. Irmão. Lembra o exemplo que eu dei aquela vez do seu Zé da Roça? Não lembro. Eu vou dar até de novo. Seguinte, imagina o seu Zé lá da roça. Tá. Né? Ele tá lá. Ele só sabe assinar com o dedão assim. Ele é analfabeto ou semi-analfabeto. Esse cara, se a gente for conversar com ele hoje em português, ele não sabe ler nem escrever. Você conversa com ele em português? Pô, tranquilamente. Tranquilamente. O português dele vai ser ótimo? Não, mas ele é fluente? Sim. Ele é fluente. Ele é fluente em português analfabeto. Crianças são fluentes em português analfabetas. Ou seja, o que é ser fluente? Fluente é você usar aquilo que você tem. Entendeu? De forma fluente. Fluência não é nível. Fluência é você conseguir utilizar aquilo. Então, Everton, eu posso estar aqui e ser fluente? Lógico. Se você conseguir dominar isso, se você conseguir colocar... É meio que linkar todas as ideias que tu tem, assim, todos os conhecimentos, né?
Nossa, água no meu olho. Sim, e como que eu faço isso, Everton? Mas, meu Deus, eu tenho que estudar muito pra conseguir usar? Não, você tem que praticar muito. Prática, velho. Treino. Tu tá maior do que a última vez que a gente veio. Tô. Por quê? Tu ficou lendo livro de musculação? Treino. Fiquei vendo vídeo, reels de cara treinando. Vendo o Muzi lá, falar, né, xingar os outros. Não, pô. Tu foi pra academia, cara. É simples assim. Simples assim. O inglês é treino. Treino. Então hoje, quem tá assistindo aqui e tá numa escola de inglês, que passa muito deveres, que você tem que preencher muita coisinha, e você já tá 3, 4 anos e você não tem resultado, saiba que você não vai ter resultado tão cedo. Entendeu? Por quê? Porque você vai ser um ótimo comentarista de inglês e não um falante. Vamos reparar. Cara, eu tive essa realidade. Eu fiquei 7 anos em escola de inglês. Você vai pra uma aula, daí tem 5 a 10 pessoas nessa aula, certo? 2 horas. Aí entra já, dá uns 5 minutos de besteira, aí tem intervalo, daí alguém faz aniversário, tal. Somando tudo que a pessoa fala em inglês, fala inglês, dentro da sala dá, cara, alto, 10 minutos. Alto, é. Alto, chutando alto, 10 minutos. Que aquela pessoa fala singularmente, só ela, certo? Beleza. Aí ela recebe um workbook, ela vai pra casa. Nesse workbook não tem nenhum exercício de fala, ou muito pouco. Ela foi com uma semana preenchendo um monte de exercíciozinho e não fala um A. E volta pra aula e fala no máximo 10 minutos de novo. Se essa pessoa for mais introvertida, ela não fala nem 10, ela fala 2. Ou seja, aí vem toda aquela questão, teacher, por que eu consigo entender o inglês e não consigo falar? Porque você treinou, você estudou entender e não falar. Entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. Você ficou, ou seja, eu não tô aprendendo nada. Não, você tá aprendendo exatamente o que você tá estudando, que é o quê? Preencher, entender a gramática e tudo mais, entendeu? Agora, fala, não. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.